Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, assim, bem desconfortável. Uma crônica sobre como o conceito de libertação, especialmente a feminina, acabou sendo muitas vezes capturado pelos interesses do mercado. Vamos juntos tentar tirar essa máscara. Pois é, e esta tese é justamente o ponto de partida da nossa conversa. A ideia de que aquilo que nos venderam como emancipação em vários momentos da história, na verdade servia a um propósito bem diferente. Um propósito econômico e até de controle. Vamos desdobrar isso. Para começar, vamos para um exemplo que é, nossa, um clássico. É o caso perfeito de como o marketing se vestiu de movimento social de um jeito brilhante. Era uma imagem poderosa, né? Pensa bem, a mulher que fumava era a mulher livre, ousada, que não devia satisfação para ninguém. A publicidade criou um símbolo muito forte, conectando um produto a um desejo super legítimo de independência que as mulheres da época buscavam. E agora, olha só a virada de chave. Por trás da promessa de liberdade, a realidade era bem mais pé no chão. Não se tratava de libertar ninguém de verdade, mas de abrir um mercado consumidor completamente novo para a indústria do tabaco. A liberdade virou um produto na gôndola do supermercado. E essa história não para por aí, não. Esse padrão foi se repetindo. Vamos ver como essa mesma lógica ajudou a criar um novo tipo de pessoa, um ideal perfeito para a economia moderna. Segundo a fonte que a gente está analisando, o mercado começou a valorizar um perfil bem específico. Uma pessoa que é, claro, produtiva, mas que também é uma super consumidora. Uma pessoa cada vez mais sozinha, mais individualizada e meio distante de laços que duram como a família. Basicamente, a peça perfeita para a engrenagem do consumo não parar de girar. E aqui a análise fica ainda mais profunda. A fonte sugere que quando a liberdade é definida só como um jeito de romper com a tradição, a gente corre o risco de, sem querer, acabar servindo a um novo tipo de expectativa. A pressão antiga some, mas uma nova aparece no lugar, a pressão do mercado. Essa nova forma de viver, tão impulsionada pelo mercado, obviamente não vem de graça. E isso nos leva a perguntar, afinal, qual é o preço social e até pessoal dessa tal autonomia? O ponto central é este aqui. Uma pessoa desconectada de estruturas fortes, como a família, acaba se tornando mais dependente do sistema. Precisa trabalhar mais, consumir mais. Aquela autonomia radical que soa tão libertadora, no fundo pode criar uma dependência ainda maior do mercado para tudo. Para ter identidade, para se sentir validado, para pertencer. E aí entra o custo humano da coisa. A promessa de que só o sucesso profissional e o dinheiro vão trazer felicidade nem sempre se cumpre. Muita gente descobre, às vezes meio tarde, que status e autonomia não preenchem aquele vazio de pertencer a algo maior, de ter raízes. E olha como o sistema é esperto. A própria palavra empoderamento é rapidinho absorvida e transformada. De repente, ser empoderada vira uma questão de aparência, de comprar os produtos certos, de ter um estilo de vida que, no fim das contas, só alimenta o mesmo ciclo de consumo. Bom, agora a gente chega no clímax do argumento. O foco aqui é o impacto dessa modernidade líquida nos alicerces da nossa sociedade, a família e especialmente a maternidade. Aqui, a fonte faz um contraste bem claro. De um lado, esse ideal de autonomia individual. Do outro, o que seria necessário para uma civilização prosperar de verdade, a longo prazo. Coesão social, estabilidade, uma visão de futuro que vai além do nosso próprio umbigo. Aquilo que, por séculos, foi o centro simbólico da vida, a garantia de que a gente continuaria existindo, a maternidade, passa a ser pintado como um fardo, um obstáculo para a carreira e para a realização pessoal. E essa mudança, segundo a análise, não é só uma mudança de costumes, é mexer na base da civilização. Apresentando agora o ponto mais controverso da fonte, é importante frisar que esta é uma leitura crítica. A fonte sugere que certas pautas, mesmo que bem intencionadas, podem se alinhar com interesses de engenharia social, ou seja, um projeto que, no fundo, teria o objetivo de enfraquecer os laços familiares e a continuidade das gerações. Com tudo isso na mesa, a gente está pronto para fazer a pergunta central, a questão que amarra toda essa nossa crônica. Vamos montar o quebra-cabeça? Primeiro, a gente tem o enfraquecimento daquelas coisas que davam uma certa cola para a sociedade. Em segundo lugar, aquilo que garante a nossa continuidade no tempo, a maternidade, passa a ser visto como um problema, um atraso de vida. E por fim, a própria ideia de ser livre é capturada.
e vira sinônimo de poder comprar coisas, de ter uma identidade de mercado. E assim, com esse cenário todo montado, a pergunta que não quer calar é essa: quem sai ganhando com tudo isso? A reflexão que a Forte nos deixa é que a resposta talvez tenha muito mais a ver com economia e política do que a gente gostaria de admitir. Fica aí pra gente pensar.